Antes de começar o vídeo, eu preciso que tu me faça um favor. Olha para essa imagem aqui. Eu quero que tu procure tudo nela que for verde. Só o verde. Agora, fecha os teus olhos e me diz. O que tinha de vermelho na imagem? Pode abrir. A maioria não sabe. Tu não viu o vermelho porque tu não estava procurando o vermelho. E guarda isso. A gente volta aqui no final. Prazer, meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria. E uma coisa que aparece bastante no consultório, às vezes de uma forma tão óbvia que surpreende, é que duas pessoas podem viver a mesma situação e sair com histórias completamente diferentes dela. Um paciente sai de uma semana difícil no trabalho achando que está se saindo bem, que as coisas estão se ajeitando, e outro sai da mesma semana convicto de que está prestes a ser demitido. E quando tu olha os fatos objetivos, às vezes são praticamente iguais. Isso acontece porque a gente não processa a realidade de forma bruta. A gente processa o que a atenção captura. E a atenção não é neutra. Em qualquer momento da tua vida, tem muito mais coisas acontecendo ao teu redor do que tu consegue registrar. Sons, rostos, palavras, o jeito que alguém cruzou os braços numa reunião. O que chega à tua consciência de tudo isso é uma seleção daquilo que te importa. E o que orienta essa seleção, em boa parte, é o que tu já espera encontrar. Isso tem nome na psicologia cognitiva, é o viés de confirmação. E é um padrão que já foi documentado em décadas de pesquisa. A gente tende a notar, lembrar e dar peso a informações que confirmam o que a gente já acredita, e a passar por cima das que contradizem. Mas tem um nível mais fundo disso, que vai além do próprio viés de confirmação padrão. Quando a crença em questão não é sobre o mundo, mas sobre ti mesmo, quando é eu não sou competente ou eu nunca consigo de verdade, o teu filtro fica ainda mais apertado. Porque aí não é só uma opinião que tu está defendendo, é uma identidade. Aaron Beck, que desenvolveu a terapia cognitiva nos anos 60 e 70, descreveu isso com uma precisão que ainda é referência nos estudos. Ele observou que pessoas que estavam em depressão não estavam simplesmente tristes. Elas tinham um sistema de interpretação da realidade que selecionava consistentemente evidências negativas sobre si mesmas, sobre o mundo e muitas vezes sobre o próprio futuro. E o que tornava isso difícil de tratar não era a falta de argumentos contrários para aquilo. Era que os argumentos contrários simplesmente não entravam na cabeça dessas pessoas. O filtro descartava antes de registrar. E eu vejo isso muitas vezes na consulta e de formas muito concretas. Um paciente que muitas vezes recebe um elogio do chefe e não menciona isso para mim na consulta. Mas quando comete um erro pequeno, menciona. E às vezes isso até mesmo com detalhes. Quando tu pergunta do elogio, se ele já recebeu, a resposta é quase sempre a mesma. Ah, eu já recebi, mas ele só disse isso para ser educado. A informação entrou, foi processada e foi arquivada como irrelevante ou como falsa. O erro ficou. E isso aqui não aconteceu porque a pessoa quer fazer isso, mas sim porque a pessoa está registrando aquilo que faz sentido no sistema que ela criou para ela mesma. Aquilo que diz o que ela quer ouvir da própria identidade. Se a pessoa se sentiu incapaz uma vez e começou a adquirir aquilo como identidade, a pessoa vai procurar aquilo que confirme que ela é incapaz no dia a dia, mesmo tendo várias outras situações que possam dizer que ela não é incapaz. E muitas das vezes isso é inconsciente, a pessoa não tem controle sobre isso. É o próprio sistema funcionando de acordo com o que foi calibrado por anos de experiência. Joseph Ledoux passou anos estudando como memórias com carga emocional são codificadas de forma diferente de memórias neutras no cérebro. O que o trabalho dele ajudou a mostrar é que experiências emocionalmente intensas, especialmente as negativas, tendem a deixar um registro mais forte e mais acessível no cérebro. E, de novo, tem uma lógica aqui nisso. O erro que te colocou em risco merece muito mais atenção do que o dia que correu bem, num ponto de vista evolutivo. Mas o problema é que esse sistema não calibra muito bem o que é risco real. Uma crítica no teu trabalho, uma avaliação abaixo do esperado, ou uma conversa que não foi do jeito que tu queria, tudo isso pode ser classificado como um risco muito grande, mesmo não sendo. E deixa um rastro desproporcional ao tamanho do evento na realidade. E quando esses rastros se acumulam em torno de mais ou menos uma narrativa de quem tu é, eles começam a orientar o que tu capta nas situações seguintes da vida. E aqui fica interessante, mas também desconfortável. Quando essa narrativa entra na identidade, evidências contrárias não só passam desapercebidas, às vezes elas são ativamente racionalizadas. Vamos dizer, tu recebe um feedback positivo e tu pensa, ele não conhece o meu trabalho direito. Tu entrega algo que deu certo e pensa, dessa vez eu tive sorte. A informação que contradiz o filtro passa por um processo de descarte que acontece rápido, sem anunciar. É o sistema tentando manter a coerência dele. O problema é que coerência e precisão são coisas diferentes. O sistema pode ser muito coerente, mas está completamente errado sobre a realidade, sobre ti mesmo. Albert Bandura, pesquisando autoeficácia nas décadas seguintes, identificou algo que tem implicação direta nisso.
A crença na própria capacidade muda principalmente por experiência, e não porque a pessoa se convence. Não é que tu ouve, tu consegue, e daí do nada o filtro se atualiza, entende? O filtro atualiza quando tu faz, quando dá certo e quando tu registra isso no teu cérebro. Esse último passo sendo mais difícil para quem tem esse filtro calibrado pro ruim. E é por isso que certas pessoas parecem acumular confiança ao longo do tempo e outras parecem não acumular nada, mesmo tendo resultados parecidos. O resultado acaba entrando no cérebro, mas o filtro não deixa que ele se instale. E uma coisa que eu vejo bastante e que eu acho que vale a pena nomear, porque não é óbvio para todo mundo, é que o filtro opera abaixo do nosso nível de percepção. A gente não decide o nosso filtro, a gente não decide ignorar, por exemplo, um elogio, não decide dar atenção para as coisas ruins. Isso acontece de uma forma que a gente não tem controle. Só que isso não quer dizer que a gente não consegue mudar ao longo do tempo, mas isso lentamente. E a pergunta que fica, e que não tem uma resposta fácil nesse sentido, é que tipo de coisa que o teu filtro está capturando agora. Lembra do teste lá do começo? Tu foi atrás do verde e tu não viu o vermelho, mas o vermelho estava lá. Tu simplesmente não estava procurando. E quando tu fecha os teus olhos e tenta lembrar, muitas vezes ele não está disponível da mesma forma que o verde que tu procurou. E a vida funciona de um jeito parecido. O que tu tá orientado a notar tende a ser o que tu encontra. O que fica fora do teu filtro não some, mas ele não entra na tua cabeça. Não entra na história que tu conta sobre como as coisas são, sobre ti mesmo. E a instrução que orienta esse filtro não veio de uma decisão consciente, como eu disse antes. Veio de um acúmulo de experiências, de coisas que aconteceram, de como foram interpretadas e de como ficou. E por fim, como é que a gente muda isso, João? A resposta honesta é que não tem um método simples e que qualquer um que venda isso em 5 passos está simplificando demais. O que aparece tanto na pesquisa quanto na clínica é que o filtro muda por experiência repetida, não somente por insight. Tu pode entender esse mecanismo perfeitamente, mas o filtro pode continuar operando do mesmo jeito amanhã. O entendimento não é a única coisa que a gente precisa. O que tu precisa fazer agora é tentar aos poucos ir em contraposição ao teu filtro atual. Identifica o que o teu filtro te diz. Se é a sensação de incapacidade, por exemplo, nesse momento tu decide voluntariamente escolher situações da tua vida e olhar para essas situações que falam o oposto da sensação de incapacidade. Então, se a pessoa se vê como incapaz e filtra somente aquilo que é incapaz, forçadamente tentar ver as coisas que dizem que ela é capaz. Dá atenção para aquilo que diz que ela é capaz. E isso ao longo do tempo vai mudando o teu filtro. O importante aqui é tu intervir na interpretação do teu filtro. Não deixar ele simplesmente fazer tudo sozinho, automaticamente. Porque o filtro vai acabar arquivando coisas que para ti são importantes. E aqui no fim é lento, repetitivo e os primeiros resultados tendem a aparecer somente depois de muito tempo. Só que é importante para tu mudar a tua vida. Se tu gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!